Boa noite, seja muito bem-vindo ao Celebrando a Recuperação. Esse programa é para todas as pessoas que querem trabalhar algum mau hábito, alguma compulsão, algum trauma emocional. E tá friozinho aqui em São Paulo, viu? A minha oração é que a graça do Pai esteja aquecendo o nosso coração nesse período que a gente está voltando bem devagarzinho, né, às nossas atividades. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E, queridos, sugiro que todos vamos para o nosso tempo de partilha, tá bom? Daqui a pouco. Deixa eu dar 2 recadinhos bem rapidinhos. O primeiro é que nós paramos de fazer as nossas inscrições para grupos de passos, tá bom? Não mandem mais, tá? Nós estamos procurando líderes, então fique tranquilo por agora. Vai acontecendo eventualmente as nossas inscrições, tá bom? E a semana que vem nós vamos ter o querido... dos anjos, falando um pouquinho sobre hospitalidade. Então, participe a semana que vem. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os estágios da recuperação. Eu estou baseando meus estudos em 2 psiquiatras cristãos que têm uma clínica, tem várias clínicas, na verdade, nos Estados Unidos, e eles lidam com codependência. São clínicas que lidam com codependência. A clínica chama-se Mineth Meyer, e eles escreveram esse livro, Amor é uma Escolha. Então, nós vamos passando sobre os 10 estágios da recuperação. Na vez passada, nós falamos sobre a exploração e descoberta. É quando eu descubro que tem alguma coisa que eu preciso trabalhar na minha vida, que tem alguma coisa que não está funcionando bem, tem alguma área que está obscura. E é quando eu saio da negação e eu entro, vamos dizer, para o Celebrando a Recuperação, ou então vou procurar ajuda de psicólogos, alguma coisa, eu vou atrás. Segundo estágio é quando eu faço um histórico dos meus relacionamentos. Eu entendo interessante, eu falei o meu exemplo da vez passada, que meus relacionamentos no passado eram sempre com mulheres poderosas, mulheres que diziam para eu fazer certas coisas ou não fazer, né, que assemelha muito ao tipo de relacionamentos que eu tive na minha infância com a minha mãe, né, e acabei me tornando uma dessas mulheres durante muito tempo, né, e o Senhor está trabalhando isso na minha vida. Nós falamos também sobre o controle do ciclo da dependência, que é quando eu entendo, puxa, eu sou dependente emocional, sempre tem uma outra pessoa me dizendo o que fazer, quando fazer. Eu me sinto desrespeitada muitas vezes, mas mesmo assim eu continuo com relacionamentos disfuncionais. Então, é quando eu falo, não, eu não quero mais isso para mim, né? E eu tomo algumas decisões, eu chamo de estratégias de enfrentamento, né? Quando essa pessoa vem e manda eu fazer tal coisa, eu não preciso fazer. Eu posso ser protagonista da minha vida. E normalmente, o próximo estágio que eu falo aqui é quando a gente sai de casa. O Dr. Mineth, Dr. Meyer, sugere que tem um período que a gente tem que sair de casa emocionalmente falando, né? Fisicamente também falando muitas vezes, mas muitas pessoas saem fisicamente de casa, mas continuam dentro de casa emocionalmente falando, não adultecem. Sempre precisam de um papai e de uma mamãe para dizer para elas o que elas fazem, que as controlem e tudo mais. Então, sair de casa emocionalmente foi um dos estágios. E hoje quero falar de 2 estágios. Eu queria falar sobre chorando suas perdas. É o primeiro, chorando suas perdas. Nós falamos que o codependente tem muita dificuldade em reconhecer emoções negativas. Muitos de nós somos religiosos, nós crescemos em igrejas religiosas que diziam que quando eu estou triste é porque eu não li a Bíblia direito, eu não orei direito, então eu tenho essa tristeza dentro de mim e é que eu não estou bem espiritualmente falando. O privilégio de lidarmos com as nossas emoções, de trazermos a emoção para dentro da espiritualidade é algo novo, porque durante muito tempo espiritualidade vinha por aqui e emoção vinha por aqui. E nós não podíamos prestar atenção às nossas emoções. Que roubo, que roubo. Quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas se perderam quando nós achávamos que se você tem algum problema espiritual, você vai para a igreja. Mas se tem algum problema emocional, você precisa de um outro profissional.
né? Eu não estou desmerecendo os nossos psiquiatras, os nossos psicólogos, nem nossos psicanalistas. Eu só estou dizendo que a espiritualidade, ela é íntegra. A espiritualidade pega o nosso físico, pega o nosso emocional e com certeza reflete no espiritual. Mas perdas, lidar com as emoções. O luto é essencial para o codependente que tem a necessidade de chorar por todas as coisas das quais passou e ter consciência delas. Né? Reconhecer, sim, eu tive um lar disfuncional. Minha mãe era uma pessoa boa, meu pai também. Meu pai tentou suprir as necessidades físicas, mas ele não tinha o tanquinho dele, não era cheinho, não tinha 60%. Então, o que ele conseguiu dar não supriu a minha necessidade emocional. E aí eu quero falar novamente, queridos, que é que nós não vamos ficar no mimimi o resto da vida. Tadinha de mim, meu pai me deixou. Tadinha de mim, minha mãe não pôde me suprir as minhas necessidades emocionais. Não, nós olhamos para essa situação, nós sentimos, nós choramos, nós lidamos com isto e nós prosseguimos a nossa caminhada. Nós não ficamos simplesmente chorando. Tem um tempo de chorar, mas tem um tempo de levantar. Tem um tempo de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Né? Não é no primeiro momento, mas tem uma hora que eu levanto e que aquilo fica para trás. O Celebrando Recuperação é um programa que olha para frente. Quando nós olhamos para trás, que é o quarto passo do inventário, nós estamos olhando no retrovisor. Nós estamos andando para frente e olhando no retrovisor. Eu gosto muito dessa parte do Celebrando. Não é um programa que fica lá atrás, no mimimi. Então, pesar, lidar com as perdas, faz parte desses estágios. É importante que a pessoa tenha um profundo pesar por tudo que foi perdido na infância, pelo que foi perdido por causa da compulsão, e também a perda da dor com a qual nós convivemos durante muito tempo. Como codependentes, nós somos mestres na negação e na minimação. Eu tento minimizar as coisas que aconteceram comigo. Mas não foi tão ruim assim. E nos aconselhamentos, mesmo no consultório, as pessoas chegam com dores enormes, com situações agravantes. Mas elas falam, mas não foi tão ruim assim, porque o codependente, ele é o mestre da negação. Não pode ter sido tão grande, porque ele é tão forte. Então aquilo, muitas vezes a pessoa chega e fala assim, mas essa situação simplesmente me fez fazer uma pessoa mais forte. Nós precisamos sentir a dor, nós vamos chorar a dor. Nós não podemos subestimar a dor da perda, nós precisamos encará-la e precisamos chorar por elas. Então as 4 áreas que nós precisamos chorar. A dor da família original, né? O fato de que nós não viemos de famílias funcionais. Eu não estou falando de famílias perfeitas que não existem, né? Mas a família funcional é aquela que mesmo que não tenha muita coisa, tem um amor, o carinho do pai, a presença dele, tem a presença dessa mãe, tem toque, as situações não são tão rígidas e também não é tudo aberto. Não posso chegar na hora que eu bem entendo, 2, 3, 4 da manhã. Mas também se eu cheguei às 11h05 e o horário para chegar às 11, não vou ser envergonhada diante de toda a família. No meu caso, minha família era bem disfuncional porque minha mãe ela tentou fazer papel de mãe e pai e ninguém consegue fazer isso. E meu pai, com 4 aninhos, ele foi embora. Então essa figura masculina ficou um buraco para mim. Eu não sabia o que era ter pai, não sabia o que era conviver com um homem, né? E eu também não tive irmãos, eu sou filha única. Então teve um grande processo de aprendizado aí. Então precisamos aprender a chorar a dor da família original. E não é vergonhoso, não é desrespeitoso, nós precisamos entender. Nós vamos passar por esse luto. Segundo, nós precisamos dar a Deus. Nós vamos saber que muitos de nós demos a Deus a família original demoramos muito para sair de casa emocionalmente falando ou fisicamente falando. Muitos de nós, mesmo que já saímos de casa fisicamente falando, continuamos achando que somos responsáveis pela felicidade dos nossos pais. Nós não somos responsáveis pela felicidade dos nossos pais e de ninguém.
Nós precisamos honrar os nossos pais, nós precisamos amar os nossos pais, mas nós não somos responsáveis pela felicidade deles. E quando a gente acha isso, nós deixamos de viver a nossa família, muitos de nós. Muitos de nós não casamos. Né? Muitos filhos que acham que são responsáveis pela felicidade do pai, eles não casam. Eles ficam a vida toda sendo responsáveis por esse pai. E depois falam, eu não casei porque foi por causa dos meus pais. Não casou não foi por causa disso. Foi porque não conseguiu fazer essa distinção, esse desligamento emocional. E muitos de nós temos que chorar por isso. Chorar por essa dor, desse tempo em que nós achamos que nós éramos os pais dos nossos pais. A terceira sugestão que o Dr. Minesh sugere é que nós choremos pelas compulsões em si. Que nós choremos pelas situações, né? Uma pessoa que ficou envolvida com drogas e álcool durante muito tempo, perdeu muitos anos de sua vida. Aquele que ficou com esse grande outro, achando que era responsável por si mesmo, também perdeu muito tempo. Chorar por essas dores. E, por fim, chorar pelas perdas ocorridas ao longo dos anos como subprodutos de nossa codependência. Sofrimentos, desperdícios, erros cometidos que foram frutos da nossa codependência. Nesse período da pandemia, o Senhor tem me trazido muitas situações que eu não chorei o suficiente. Né? E uma delas foi realmente os relacionamentos perdidos que eu tive com homens de Deus, anciões, pessoas com quem eu podia ter aprendido muito, mas porque essa questão da confiança, que é fruto do fato de eu não ter essa figura masculina na minha infância, eu deixei de apreciar. Ou então eu fiz ao contrário. O meu radar tantã me fazia ter relacionamento com homens que realmente não eram de confiança. Realmente eram abusivos, machistas. Mas não é que todo mundo é machista, abusivo. Não é. Existem homens bons. Só que meu radar tantã, porque eu não trabalhei com aquela questão, me permitiu ter relações com muitos homens que não eram. Mas é interessante que agora eu consigo usufruir de relacionamentos saudáveis com homens bons. Mas eu tive que chorar. E tenho chorado por muitos relacionamentos que eu perdi com pessoas boas, por eu não ter trabalhado essas questões que a codependência roubou de mim. Os choros são importantes. E, queridos, a última área que eu queria partilhar hoje, vamos ver só dois dos estágios hoje, tá bom? Na próxima vez vamos terminar todos. Esses são assuntos muito densos. Eu não tenho conseguido digerir muita coisa para partilhar com vocês, mas hoje vai ser só 2. Esse eu consegui digerir, eu queria partilhar com vocês. Vendo a si mesmo sob novas luzes, novas autopercepções. Como codependentes, nós ouvimos muito, ou nós entendemos que nós não éramos amados, nós entendemos que eu tinha que fazer muita coisa para ser útil, para ser amada eu tinha que produzir muito, para ser amada eu tinha que estar acima da média. Então, eu tinha entendido na minha codependência, nós entendemos que na nossa codependência que o nosso valor tem a ver com o que a gente faz. Então, muitos de nós se tornou workaholics, tinha que produzir muito. Muitos de nós ganhamos muito dinheiro, porque tendo muito dinheiro dá a impressão que você é muito amado. Então, essas mentiras, esse passo tem a ver com novas percepções, tem a ver com verdades que vão penetrando não só na minha mente, no meu coração. Filha e filho amado de Deus. Eu tenho valor. Eu tenho tanto valor que Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz por mim. Eu tenho destino. Eu sei para onde eu estou indo. Cristo está sendo formado em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu posso dizer não com propriedade quando eu não quiser ir para um lugar. E se a outra pessoa não gostar, não é o meu problema. Eu tenho direito a dizer não, porque eu
sou este filho, eu sou essa filha amada de Deus. Muitas mensagens negativas afloram de uma infância disfuncional. A sugestão é fazer o inventário das velhas percepções e fazer o inventário das novas percepções, de quem Deus diz que eu sou. Muitos codependentes passam a vida inteira tentando fazer o impossível para manter todo mundo feliz, sem nunca perceber que também tem o direito à felicidade. Né? Eu comecei a vida missionária muito cedo, cuidando de pessoas. E eu sempre achei que meu papel era fazer o melhor que eu podia para que a outra pessoa ficasse bem. A leitura da palavra de Deus, a oração, e eu me empenhei nisso. Mas eu achei que a minha felicidade ia ser no céu. Aí no mundo tereis aflições, questões desse tipo. Aqui não é tempo de felicidade, não. E sabe, realmente felicidade plena vai ser no céu, mas nós podemos usufruir do que é bom. Codependentes às vezes têm muita dificuldade em gastar dinheiro com uma coisa boa para eles. Porque não, a vida deles é cuidar do outro. Me lembro de um codependente querido, um filho amado de Deus, tratando codependência, que gosta de andar de bicicleta. E a bicicleta dele foi roubada, né? Eu acho que foi a esposa que falou, você compra uma bicicleta. Você tem o direito de comprar a bicicleta. E ele comprou a bicicleta. Eu acho isso tão lindo, sabe? Quando cai a ficha, eu posso usufruir do que eu tenho. Eu posso ter lugar à luz. Eu posso ter lugar ao sol. O codependente tem direito à intimidade, relacionamentos profundos, significativos, sem barganha. Não é tomar lá da cá. Né? Muitos codependentes, como eu disse, chegam num ótimo nível socioeconômico, porque ele tem que fazer barganha. Para ele ser amado, ele tem que dar para o outro, ele tem que mostrar para o outro que ele tem. Ele tem que cuidar do outro para ser amado. E é tão precioso que a pessoa vai aprendendo que ela pode ser amada independente de barganhas. Ela não tem que pagar pela refeição de todo mundo. Convida as pessoas e ela tem que pagar, né? Ou então ela tem que sempre dar festa, o fim do ano, a festa sempre tem que ser na casa dela porque ela tem que bancar tudo. Não é verdade. E uma outra coisa que o codependente vai aprendendo nessa nova percepção é que ele tem direito à raiva e a mágoas. O codependente ele tem dificuldade em dar nome aos sentimentos que ele tem. Porque como é errado ter raiva, como é errado ficar triste, então ele tem um emaranhado de sentimentos, ele não dá nome, o que faz com que ele tenha relacionamentos muito superficiais. Muito superficiais. Eu tenho pensado muito sobre emoções, sabe, queridos? Tenho pensado muito sobre a necessidade que nós temos de dar nome às nossas emoções e saber quais são. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu queria terminar com 2 versículos que têm me abençoado muito nesse período do preparo dessas lições. O primeiro é: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Descubra por que você está abatida, qual é o nome, qual é o sentimento que tem aí dentro. Davi fazia esse exercício. Qual é a emoção que você está sentindo, minha alma? Ele falava com a alma. Olha que legal, que negócio legal, né? Ele falava com a alma dele. Querido, querida, você nesse momento que nós estamos passando nessa pandemia, ainda estamos na pandemia, as coisas estão voltando aos pouquinhos, mas ainda está devagarzinho, e nós temos sentido muitas emoções que nós não sentíamos antes, porque muitos conteúdos estão vindo à tona, muitas coisas. Vamos aproveitar esse momento para... Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás abatido, ó minha alma? Um outro versículo, eu estou dando os versículos no fim, né? Começando do fim para o começo. O outro versículo é Salmo 139, os últimos versículos, fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A nossa pergunta mote hoje é: que dor eu ainda não chorei? Que dor eu ainda não chorei? Qual é uma coisa que ainda está anuviada, que ainda eu não consegui lidar? Só dá um nome por agora, não tem que lidar com ela agora não, mas dê um nome.
Prova-me, ó Pai. Conhece os meus pensamentos, conhece as minhas dores, me ajudes a dar nome, né? Tiago fala, eu confesso para Deus, eu sou perdoado, mas eu confesso para uma outra pessoa, a cura vem. Muitos de nós, durante esse período de isolamento físico, estamos percebendo coisas dentro de nós que nós não sabíamos que estava lá. Então, hoje à noite, é o tempo em que eu vou dar nome, é o tempo em que eu vou falar e é o tempo em que eu vou partilhar. O louvor que nós vamos ouvir agora, antes de ir para os nossos grupos, é Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou redimido, eu sou perdoado. Essas verdades de quem eu sou vão saindo da minha mente para descer para o meu dia a dia. E isso é só feito através de relacionamentos. Eu queria terminar dizendo que tudo que nós aprendemos de errado, tudo que nós não aprendemos na área de confiança, foi através de relacionamentos, em grupos de apoio, em grupos de apoio, nós aprendemos essas coisas que nós não aprendemos antes. Em relacionamentos, nós aprendemos a confiar de novo, nós aprendemos a dar nome, a falar. Então, nesse momento, vamos para os nossos grupos. Você que está pela primeira vez, vá para o grupo da Conexão e nós outros vamos para os grupos que nós temos ido. Seja muito abençoado essa semana. E a semana que vem o querido dos anjos vai estar conosco, tá bom? E na outra semana eu vou terminar os últimos estágios da recuperação. Um abraço muito carinhoso e até mais.